Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo Corrido. Durante os próximos 30 minutos vamos falar da atualidade do Benfica. O nosso convidado é Manuel Neves, autor do livro e do blog Lá em Casa Mando Eu, médico e, antes de mais, benfiquista. Vamos começar com a rubrica 10 minutos ao Benfica. Manel, como é que nasceu este amor ao Benfica? Eu nem me lembro de ter nascido, eu acho que nasceu comigo. Não, sinceramente, é daquelas coisas. Há muitas pessoas que têm um momento onde dizem eu tornei-me do meu clube por isto. Eu não me lembro de não ser do Benfica. Eu não sei se nasci logo, mas desde que me lembro de existir que sou do Benfica. E puxando o filme atrás, qual é aquele jogo que recorda como o jogo da vida, como benfiquista? São vários. Quando era pequenino, os 4-4 em Leverkusen e o 6-3 em Alvalade. Talvez tenham sido assim os jogos mais marcantes da minha infância. O ano passado ainda tivemos vários que também posso recordar. Aqui na Luz, acho que o ano passado a reviravolta aos 3-1 ao Porto na Taça foi o grande momento assim nos últimos tempos do Estádio da Luz. Mas assim da minha infância, acho que o 6-3 em Alvalade. 4-4 em Leverkusen também são jogos marcantes, não é? Também vitórias em Alvalade, várias, e aquela vitória do César Brito. E um dos centros foi feito por um jogador que é o jogador preferido, não é? Manel, conte-nos lá. Da minha infância, o jogador que eu sempre gostei mais, mesmo dentro de uma equipa que era fabulosa, era o Vítor Paneira, e que faz no primeiro golo, exatamente, o segundo a assistência do Valdo, a primeira assistência do Paneira. E que no blog escrevi um texto sobre o Vítor Paneira, sobre o facto como ele vivia ao Benfica, e depois veio a dar uma história engraçada em que acabei por conhecê-lo e tive uma camisola que está emoldurada lá em casa. Portanto, foi a melhor prenda que o blog já me deu. Como é que foi esse encontro com o Vítor Paneira? Foi muito, muito simpático, porque foi falar com um jogador à Benfica, ou seja, foi falar com um jogador que no fundo era um adepto em campo, que é aquilo que os adeptos pedem, não é? Os adeptos, acho que mesmo o adepto mais irracional, o que pode pedir aos jogadores não é que ganhem sempre, mas que pelo menos joguem sempre para ganhar. E acho que esse é um lema que os jogadores do Benfica têm que ter sempre na cabeça. E o Paneira era isso, era o jogador que nós queríamos ser, não é? O jogador que era benfiquista desde pequenino e que acabou por ser um craque na Luz. E como é que foi? Encontrou o Vítor Paneira num jogo, não foi em Faro? Sim, a história... Portanto, eu escrevi esse texto, já sinceramente não me lembro da data. E cerca de um ano e meio depois, o filho dele, um dos filhos dele, acabou por me encontrar no Facebook e na altura o Vítor Paneira era treinador do Tondela. Eu vou um Tondela Farense, foi isso? Eu fui um Tondela Farense. Eu, como sou de Faro e por acaso ia passar esse fim de semana à casa, acabei por ir ver esse Farense Tondela, que foi um jogo já agora terrível, 0-0, onde só valeu mesmo a pena por ter conhecido o Paneira. E houve lá uma situação que começaram a insultar o Vítor Paneira, não foi? O Manel foi em defesa do ídolo. Não pude. Na meio da bancada dos sócios do Farense, que é um estádio de São Luís, era um estádio difícil, até para nós era um estádio muito, muito difícil. É um clube mais conotado com o Sporting, não é? Bem, eu até em defesa e em elogio de agentes do Farense, eles são muito farenses mesmo. Se tiverem que ficar conotados com algum dos grandes, se é que podemos dizer isso do Sporting, será o Sporting. E então, por acaso, eu acho que as pessoas que lá estavam eram mais conotadas ao Porto, que é bastante raro em Faro, e que estavam a respingar mais com o Paneira. O Paneira não riu-se, não respondeu, eu estava também a rir-me. E pronto, foi assim. O que prova que foi um jogador marcante, não é? Se fosse um jogador do Benfica que não tivesse feito moça a ninguém, não era insultado de certeza. Manel, há pouco falamos dos jogos que se recorda da infância e agora como adepto, qual é aquele jogo que recorda pelo bem e pelo mal, naturalmente, de acompanhar o Benfica, seja sendo no estrangeiro, sendo em casa, sendo fora, qual é aquele que se recorda mais? Há vários. Mesmo jogos... por ter acompanhado muito o Benfica, agora acompanho menos devido à minha profissão. Tive vários jogos que foram marcantes, até jogos que não contavam para nada e cuja viagem foi mesmo... Lembro-me de um Leiria-Benfica, que perdemos 1-0, que a viagem foi fabulosa. Mas pronto, isso são as vivências quase extra-Benfica. Dos jogos mais míticos, temos derrotas muito dolorosas, como Amsterdão, mas também vitórias muito, muito, muito saborosas. Por exemplo, lembro-me dos 2-0 no Dragão com 2 golos do Nuno Gomes, várias vitórias em Alvalade, e essas deslocações sabem sempre bem. Vamos entrar na parte do livro, Lá em Casa Mando Eu, como é que é viver como uma portista, não é? Sim, uma portista e uma portista doente. Bem, é um bocadinho esquisito porque, no fundo, eu não vou dizer ver-me ao espelho, porque eu espero nunca olhar para o espelho e ver um portista.
Era um pesadelo. Mas é viver com uma pessoa que sofre o mesmo que eu sofro, vive o clube como eu vivo, só que infelizmente com outra cor. Com outra cor. E como é que surgiu a ideia de fazerem o livro, o blog? Como é que começou tudo? Bem, tudo surgiu primeiro, nós tínhamos cada um o seu blog. A Catarina tinha o Jornal da Tripeira e eu tinha o Diário de um Ultra. E os dois blogs já muito em decadência na altura, e quando fomos viver juntos, nós resolvemos viver juntos também na blogosfera e criámos o Lá em Casa Mando Eu. O blog foi crescendo devagarinho, sempre escrevemos um bocadinho ao nosso ritmo quando nos apetecia, às vezes escrevemos 3 textos em 3 dias seguidos, às vezes ficamos um mês sem escrever. E o blog foi crescendo, da parte dela cresce com um texto acerca do Porto Vítor Pereira, que acaba por ser muito difundido nos blogs esportistas. Da minha parte, sobretudo com textos sobre o Cardoso, que acabam por fazer explodir a minha parte, digamos assim. E depois tivemos um convite muito simpático da Matéria-Prima, que nos resolveu desafiar a juntarmos os melhores textos do blog e outros inéditos num livro, que eu Lá em Casa Mando Eu, pronto, que basicamente já está à venda desde abril, que foi uma época muito feliz, onde o Porto foi consecutivamente derrotado pelo Benfica. Portanto, eu prometo escrever um livro todos os anos. Tem que haver agora um upgrade. Um upgrade. Não, quando chegarem os clássicos, temos que tratar disso, nem que seja uma versão de bolo só para dar sorte. Há pouco falou no Cardoso, como é que encarou também a saída do Cardoso, como é que foi tudo isso? Escreveu também um texto a agradecer, não foi? Escrevi. Eu acho que a saída do Cardoso tem que ser vista de 2 formas. O Cardoso da segunda volta, digamos assim, de 2013-2014, não é o Cardoso que todos nós conhecemos. E esse Cardoso não era um Cardoso assim de um passado tão distante. O Cardoso faz uma primeira volta do ano passado fabulosa, em que manteve a equipa à tona d'água quando nós ainda não jogávamos tão bem como acabámos por jogar. Marca ao Nacional, marca um golaço de pé direito ao Estoril, marca 3 ao Sporting aqui na Taça. Nesse jogo o Nacional faz uma assistência brutal para o Siqueira. E o Cardoso era um jogador que já estava no Benfica há muitos anos e que já tinha muito Benfica nas costas, e isso é muito importante e muito raro nos dias de hoje. E era um daqueles jogadores que vivia ao clube. Por exemplo, acho que no funeral do Eusébio terá sido a melhor prestação de sempre do Cardoso, e o facto de ele acompanhar o caixão à chuva como um adepto faz com que nós benfiquistas só possamos estar agradecidos ao Cardoso, e o que eu desejo mais é que o Cardoso possa voltar ao Benfica, nem que seja noutras funções, pela questão da mística que ele transmite ao Benfica. O Manuel já viu o Benfica passar várias fases, já viu o Benfica passar 11 anos sem conquistar um título também, não é? Como é que é olhar para tudo, ver este Benfica atual, 4 conquistas na última temporada, se contarmos também com a Supertaça? O Benfica mudou muito nos últimos anos, na sua opinião? Mudou, acho que sim. Eu acho que o Benfica... Há um Benfica até 94, 95. E é claro que depois, a partir do momento onde o Artur Jorge entrou no Benfica, o Benfica entrou numa espiral de decadência brutal. Eu acho que o Benfica melhorou em várias coisas. Nos últimos anos o Benfica é diferente, mas acho que o Benfica ainda não é o Benfica que tem de ser. Eu acho que o Benfica o ano passado faz um ano espetacular, um ano onde vence tudo, e era claramente superior a todos os seus rivais em Portugal. Mas o que eu quero para o Benfica é que o Benfica faça vários anos passados. Ou seja, o Benfica, pronto, eu sou uma pessoa que estou sempre a pensar no próximo. Eu sou, um dia depois de conquistarmos o Campeonato Nacional, eu quero é o bicampeonato nacional. Não consigo ser de outra maneira. E quero isso, eu quero essa hegemonia. Eu acho que o Benfica mudou, mas ainda não mudou para o Benfica que eu quero. E como é que viveu todo aquele turbilhão de sentimentos da última temporada, com a morte do Eusébio, a morte do Coluna, com várias conquistas? Como é que foi tudo isso? Foi um ano, assim, foi um ano difícil. Porquê? Porque eu acho que o ano passado, não 2013-2014, mas 2012-2013 é porventura dos anos mais marcantes de futebol português. Não é todos os anos que o Sporting fica em 7º, infelizmente. Para mim, podíamos assinar isso já. Mas o que é facto é que o Benfica perde o campeonato daquela forma trágica que todos nos recordamos. Vamos a uma final europeia onde somos muito superiores ao campeão europeu em título e não o conseguimos ganhar. E, portanto, começamos a época... A verdade é que a nação benfiquista começa a época deprimida. Não
ninguém acreditava. Começamos mais começou com uma derrota, não é? Com uma derrota absolutamente deprimente na Madeira, onde não jogámos rigorosamente nada. E ninguém esperava aquilo. E a verdade é que é uma época que começa em crescendo, lá está, com uma primeira volta fabulosa do Cardoso, que nos manteve sempre na luta pelo título e, de repente, de facto, coincidente com a infeliz morte do Eusébio, dá-se o Benfica-Porto, onde o Benfica ganha e é melhor que o Porto. E é como se, de repente, toda a gente percebesse que o Benfica é melhor. Há ali também um choque sentimental, um choque de emoções que tem um clique positivo na equipa. Há um clique, infelizmente, não é? Pelos piores motivos, mas nesse jogo há claramente um clique. Acho que o Benfica faz uma primeira parte onde é bastante superior ao Porto, sobretudo, e a partir daí eu acho que o Benfica começa a confiar em si, que era uma coisa, mesmo na primeira volta, onde em vários jogos éramos melhores, o Benfica ainda tinha a tragédia de 2012-2013 presente. Daí que eu tenha começado pelo ano anterior. Ou seja, eu acho que o Benfica, do ano passado, só não foi campeão mais cedo porque a primeira volta ainda é feita com o trauma. Porque a partir do momento onde o Benfica percebe que é melhor, acho que o Benfica fez uma época irrepreensível. Acho que foi uma pena, de facto, não termos tido o clique a tempo de passarmos a fase do Grupos da Liga dos Campeões. Vamos olhar outra vez ao livro, lá em casa mando eu. Manel, olhando para tudo e para os adeptos do Benfica, Sporting e Porto, se tivesse que escolher, qual é aquele que mais rivaliza? É o Sporting ou o Porto? É sempre uma discussão entre os benfiquistas, não é? Bem, é uma discussão difícil, porque do outro lado não há discussão. Tanto portistas como sportinguistas rivalizam mais que o Benfica. E, pronto, o Benfica é o comum, não é? O Benfica, é o ódio comum. É o ódio comum, é a Santa Aliança. Eu sou de Faro, como já foi dito, e em Faro nós não tínhamos portistas. Era uma espécie muito rara. Por exemplo, eu recordo de um rapaz, que é o Pedro, que na escola primária era o tripeiro de singular, porque era o único. E, portanto, a mim nunca ninguém me chateava quando o Porto ganhava. Aliás, passei uma adolescência não tranquila, porque o Benfica teve anos muito penosos, mas nunca ouvi uma buzina na rua nos anos do Penta. E, portanto, sempre tive uma rivalidade maior com o Sporting, porque eram as pessoas que me chateavam. Agora, até porque o Sporting não é campeão há uma série de tempo e porque vivo com uma pessoa que é uma fanática do Futebol Clube do Porto, acho que a rivalidade com o Porto é ligeiramente superior e até acho que é um sinal de crescimento o Benfica deixar de se preocupar tanto com o Sporting e preocupar-se com o Futebol Clube do Porto, porque de facto é a quem o Benfica tem que roubar de novo a hegemonia do futebol português. Manuel, como é que se vive lá em casa uma semana de clássico? Como é que é? É muito difícil. Isto, para já, deixar bem claro, em minha casa nós não vivemos em guerra. Eu gosto muito da Catarina e a Catarina gosta muito de mim. Em semana de clássico andamos mais calados, normalmente, não dar armas ao adversário, fingimos que não vai acontecer nada. É assim, tanto eu como a Catarina somos aquela pessoa que não vai ceder. Ou seja, não há maneira de eu, alguma vez na vida, ver um lance como a Catarina vê e vice-versa. E, ao longo dos tempos, fomos percebendo que não vale a pena tentarmos convencer o outro a mudar de clube. Portanto, agimos em silêncio e esperamos que aquilo passe. Não é uma semana fácil, mas faz. Por exemplo, o ano passado, aqueles clássicos todos de seguida fizeram-se muito bem. Como é que vai ser este ano também? Estamos aí à porta da Liga dos Campeões. O Benfica ficou num grupo complicado. Como é que olha tudo isto? E, por exemplo, este primeiro jogo com o Zenit, se calhar o Hulk não vai jogar, senão a Catarina estava ali, não é? Sim, a Catarina era rapariga para vir com os russos à luz. Nós, de facto, com os sorteios é uma coisa extraordinária, já começa a ser um case study o azar que nós temos. Quer dizer, o Porto teve azar, não lhe saiu o Torizense, não é? Que é como costuma sair. Portanto, se cá estão tristes. Mas nós é impressionante porque temos um grupo que, falando sinceramente, eu considero as 4 equipas, o Mónaco agora talvez menos porque perderam o Falcão e do Rames, mas são 4 equipas daquela segunda linha europeia, ou seja, tirando os monstros Barça, Madrid, se calhar os Paris Saint-Germain, infelizmente, equipas inglesas, há depois uma segunda linha europeia onde eu coloco o Benfica, infelizmente não estamos ainda ao nível desses grandes tubarões, e são equipas todas desse nível, ou seja, é um grupo mesmo muito equilibrado, onde infelizmente tudo pode acontecer. Eu acho que o Benfica não tem nada de inferior em relação às outras equipas e não tem que entrar com medo em jogo nenhum.
Agora é um grupo onde, se me disserem que o Benfica ficou em terceiro, se calhar tem que encolher nos ombros, pode ter acontecido, ou se calhar ficar em primeiro. É mesmo muito equilibrado e onde cada ponto vai ser muito difícil. E é preciso ver que, por exemplo, o Zenit, apesar de ser uma equipa do pote 2 e teoricamente podemos falar ali de uma nova potência, uma nova equipa. É uma equipa que tem um poder económico que nós não temos, não é? É uma equipa que pode vir buscar jogadores, por exemplo, o Witzel e o Hulk, que foram comprados a 40 milhões, quer dizer, é uma coisa que o Benfica não pode fazer ao contrário, não é? E, portanto, o que é facto é que com menos meios o Benfica acho que tem feito até mais do que o Zenit. Não tem que... E até temos boas recordações dos jogos com o Zenit, não é? Perdemos o jogo lá, um 3-2... marcado por aquela lesão do Rodrigo. Marcado pela lesão do Rodrigo. E depois o 2-0 cá até foi um jogo muito sólido do Benfica. Foi um jogo onde o Benfica a ganhar 1-0, sabendo que se sofrer um gol não passa aos quartos de final, o Benfica não nos permite oportunidades. Foi um jogo que eu gostei de ver do Benfica. Foi dos melhores jogos que eu gostei de ver do Benfica, até com o Gaetan atrás do avançado. Por falar em recordações, temos também nesse grupo Leverkusen. Leverkusen, é verdade. Nós temos boas recordações de Leverkusen. A de 94 é uma coisa, é uma epopeia, não é? Acho que todos os benfiquistas se lembram. O jogo fez 20 anos, há pouco tempo, 20 anos. É um jogo onde todos os benfiquistas se lembram onde é que estavam. É um jogo de loucos. Já agora, lembrar que a primeira mão cá é um 1 terrível, onde nós fomos... não massacrados, mas... Sim, não massacrados, mas maniatados, sendo simpático. E o nosso gol é um gol no fim do Isaías, cheio de ressaltos, que nos permite ficar vivos na eliminatória. E depois o jogo lá é uma coisa assombrosa e talvez... É sempre difícil dizer que uma equipa faz um bom jogo tendo sofrido 4 golos, não é? Mas dentro de um jogo um bocado insano, foi dos melhores jogos do Benfica. E ofensivamente, o que é espetacular é que nós podíamos ter ganho aquele jogo 7-4, não sei. Foi um jogo onde tivemos várias oportunidades, jogámos mesmo sem medo e esquecemos que estávamos a jogar fora e contra uma equipa muito forte, que tinha na altura o Schuster, apesar de já veterano, Kirsten Paulo Sérgio, exatamente, que depois foi para o Bayern de Munique, e tinham, penso que era o Lucejo. Era uma super equipa. Era muito, muito boa equipa, e é uma grande eliminatória. E há 2 anos também ganhámos lá 1-0 com um golaço do Cardoso, também que simula primeiro e depois com o pé esquerdo mete por cima do guarda-redes. E depois vencemos também aqui com um gol do Olajuwon. E outro do Matites. E, portanto, o Leverkusen traz boas recordações. O Mónaco é uma equipa em desconstrução. À partida, não é? Dá um desinvestimento claro. Uma equipa que vende James e Falcão no mesmo ano, neste momento, parece-me teoricamente inferior no grupo. Esperemos que se concretize, até porque eu não tenho grande simpatia por equipas, para já, sem adeptos, porque é o que o Mónaco é, e depois construídas, não é, sem essa base social, digamos assim, e apenas com investimento. Simpatia pela cor das camisolas, sim, não é? Sim, essa é a única coisa boa. Essa é a única coisa boa, é a estética. Manel, há também uma curiosidade neste grupo. 3 treinadores portugueses num grupo na Champions, não é todos os dias. Não, de facto não é. É bastante bizarro. O Jorge Jesus diz que o treinador português é dos melhores do mundo. Assim, não tenho competências sequer para aferir isso. Agora, se há tantos treinadores portugueses em clubes de alto nível, e pensando que Portugal é um país pequeno, ou seja, proporcionalmente, se temos lá mais, eu acho que é das poucas coisas onde, de facto, nós estamos acima da média europeia, não é? É das poucas coisas que nós fazemos claramente melhor. Ou seja, eu acho que não há um Benfica na economia, não há um Benfica na saúde, infelizmente, não há um Benfica na educação. Acho que é das poucas coisas que nós fazemos mesmo bem enquanto povo, é futebol. É uma coisa difícil de explicar, mas até pensando em outros personagens, quer dizer, Jorge Mendes, que é o empresário mais poderoso do mundo, é português, há o Cristiano Ronaldo, quer dizer, alguma coisa fazemos bem, não é? Manel, vamos falar um bocadinho também da profissão. É médico, não é? Só assim. Como é que é? Um médico tem que fazer muitas urgências. Quando calha uma urgência num dia de jogo do Benfica, como é que é gerir tudo isso? Bem, é assim, em primeiro lugar, tenta trocar, não é? O primeiro pensamento. É o primeiro pensamento, é trocar. Ainda agora, para ver aqui o derby, tive que fazer uma urgência de 24 horas no sábado. Eu estava de urgência no domingo, de só 12 horas, e a única maneira de conseguir uma troca era fazer uma de 24 no sábado. Lá fiz eu a urgência de 24 horas no sábado para poder vir à luz.
várias vezes é impossível, não é? Trocar sempre que o Benfica joga, então tenho que arranjar, ou pronto, tenho que ficar à espera de mensagens no telemóvel. O relato, à moda antiga, às vezes. À moda antiga. Uma vez, a única vez assim mais escandalosa, pronto, estou a admitir isto na televisão, não que tenha, não fiz nada de mal profissionalmente, foi no Newcastle Benfica, tínhamos ganho 3-1 cá e empatámos um igual lá, estava a haver doentes na urgência, vários, e parei 2 minutos no fim porque soube que estava 1-0 e então estive no computador a ver se o jogo acabava e quando estava à procura que o jogo acabasse, houve um igual, julgo eu, não sei se do Sálvio com o centro do Rodrigo. Sim, do Sálvio. E então gritei na urgência com um daqueles relatos ao vivo, já nem me lembro de que site, e pronto, obviamente, as pessoas ouviram e perceberam, mas ninguém levou a mal. Ali um benfiquista, não é? São 6 milhões também, se calhar estavam muito a festejar. Depois os seguranças vieram ter comigo e perguntar quem é que tinha marcado, aquelas coisas. Manel, nessas recordações, qual foi a primeira vez que veio à Luz? Recorda à velha Luz, já agora, e à nova Luz? Tem alguma recordação? Pelo menos aquilo que se lembra. À velha, tenho uma dúvida, que é, eu sei que foi um Benfica Boa Vista, lembro perfeitamente, vim com o meu pai e com o meu tio, e lembro-me de ser uma coisa muito grande, era uma coisa, eu não era de cá, e lembro-me de me sentir muito pequenino. E já fui procurar que jogo era, infelizmente empatámos com o Boa Vista, acho eu, 2 vezes seguidas, ou um ano alternado, e eu já não me lembro qual o ano era, mas lembro-me bem desse dia. E eu penso que até que o gol do Boa Vista é do Isaías, não me quero enganar. E a Nova Luz, vinha à inauguração. Lembro. E qual foi aquele jogo mais marcante aqui na Nova Luz? Vários foram. Acho que a maior loucura foi o gol do Luizão ao Sporting. Foi pelo simbolismo. 11 anos de jejum e ali de repente. E de repente percebemos. Quando o Benfica vem numa derrota em Penafiel, não é? Sim, campeonato quase a fugir e de repente aos 83 minutos, não é? E é um gol onde, pronto, eu lembro-me, por exemplo, depois do golo, nem haver um cântico nas bancadas, mas ouvia-se um barulho generalizado, era uma euforia brutal. E lembro-me também, nesse golo, no meio da confusão, a minha preocupação era ver o árbitro, porque nesse ano, ainda por cima, tinha sido anulado aquele golo ao Petit contra o Porto. Um golo onde eu só descobri que o golo tinha sido anulado, se calhar 1 minuto depois do golo ser anulado, e então eu não quis mesmo passar por isso outra vez. E então, quando a bola entra, lembro-me de gente a abraçar-se e aos saltos. Sim, e eu lembro-me de estar à procura de um senhor careca a ver se ele apontava ou não para o meio campo, e só depois é que tive a alegria. Mais recentemente, qual foi aquele jogo também assim que marcou aqui na Luz? Aqui o 3-1 ao Porto ano passado, acho que é um jogo... É um jogo onde o Benfica, sem ser um jogo espetacular, até foi um jogo sujo e feio e difícil de jogar, foi assim a primeira vez que eu senti, e isto é uma coisa que custa muito dizer, mas é verdade, que o Benfica queria muito mais ganhar do que o Porto. E isso soube muito, muito bem. Pela primeira vez, apesar de jogarmos com 10, parecíamos mais. Queríamos mais, os 10 que lá estavam queriam mais do que os 11 deles, e isso soube mesmo muito bem, e o gol do André Gomes foi dos golos que eu mais festejei na vida também. E teve ali um cheirinho, não digo a vingança, mas ajuste de contas em relação ao que tinha acontecido na temporada anterior. Eu acho que não há ajuste de contas suficiente, lá está, eu sou um obsessivo, eu quero-lhes ganhar 10 campeonatos de seguida ao minuto 93, mas soube, e depois soube bem outra vez a Taça da Liga, e fiquei com muita pena de não lhes ganharmos a última jornada de campeonato, mas... Pronto, é como digo, eu acabo por ser muito crítico porque eu quero sempre mais. Bem. Manel, vamos entrar na pergunta final, a pergunta de um espectador. E a pergunta é: regresso de Garay, Javi Garcia e Witzel à Luz será um regresso infeliz para os jogadores? A pergunta é de João Paulo Almeida, de Cascais. Bem, em primeiro lugar, espero que sim, não é? Espero que percam e que isso seja a infelicidade deles. No entanto, são 3 jogadores sobre os quais são jogadores com os quais havia empatia e que espero que não quero que sejam acarinhados mais do que os jogadores do Benfica, mas espero que pelo menos não haja uma antipatia por eles, como tem que, por exemplo, haver com o André Vilas Boas e, felizmente, o Hulk não vem cá, mas como teria que haver com o Hulk. Dos 3, eu acho que até o jogador que vivia mais o Benfica era o Javi, mas sobretudo ele e o Garay são jogadores que eu acho que têm que ser muito aplaudidos pelo que representaram no Benfica, sem ser
Não foram nenhum Eusébio, não é isso que eu estou a dizer, mas acho que se percebe. Mas vai ser um regresso infeliz para esses jogadores, esperemos, não é? Eu espero que sim, eu espero que eles percebam que mudaram para pior. Eu espero que eles percebam para já, porque acho que é indiscutível, o Zenit é um clube infinitamente mais pequeno que o Benfica, em termos de mística, em termos de história, em termos de dimensão, e se calhar vão perceber isso. Se calhar vão perceber que o dinheiro não é tudo. Não sei se vão perceber ou não, eu só quero que o Benfica ganhe. Consegue imaginar o que é que sente um jogador chegar também a um estádio onde já foi tão feliz? Um estádio como o Benfica. O David Luiz, recordamos quando veio aqui pelo Chelsea, dizia que foi impressionante, um momento inesquecível. A mim faz muita confusão uma pessoa sair do Benfica. É uma coisa que eu não consigo imaginar razão para uma pessoa jogar no Sport Lisboa e Benfica e sair. Eu espero que percebam ao menos que erraram, porque eu acho que uma pessoa que sai do Benfica comete um erro. Isso é uma coisa que para mim é peremptória. Não vejo como é que alguém não há de admitir isso. Se o David Luiz achou que foi uma grande recepção, fico mesmo contente, mas eu acho que ele se tem que aperceber do erro. Manel, já ouvimos aqui o apito final. Uma pergunta apenas. Já faltam poucos dias, é já na sexta-feira que o Benfica joga com o Vitória de Setúbal. Em cima da mesa a hipótese de estrear Júlio César, Cristante e Samaris. Curiosidade para ver estes três jogadores? Sim, curiosidade, até porque acho que são jogadores que têm que acrescentar algo ao Benfica. Acho que infelizmente comprámos tarde, mas espero que tenhamos comprado bem e, portanto, é um teste importante. Depois do que se passou no derby, é importante que o Júlio César entre bem e o Samaris vem preencher uma lacuna que ainda para mais com a eleição do Rubén Amorim, que é bastante importante, e espero que ele e com o Cristante também que possam ajudar no meio campo, porque o Enzo sozinho não pode fazer tudo e a época é longa. Muito bem, e é grande a curiosidade, não é? Para ver sim, é grande. Espero mesmo, até pelo valor, não é? Que foi investido, espero mesmo que eles se ingrem no Benfica, até porque a alegria deles é a nossa alegria. Só falta mesmo o avançado, não é? Esquecemos de dizer isso. Manel, agradeço a sua presença neste tempo imenso. corrido. Muito obrigado. Tudo dito neste tempo corrido, 30 minutos à Benfica. Tenha uma boa tarde.